Quem é você na Terra? Olha, desculpem, eu tive uns problemas técnicos aqui, infelizmente. Eu não consegui ajustar aqui o procedimento que eu deveria fazer para o YouTube e para o Instagram, mas enfim, faz parte do procedimento, né? Queria aqui trazer a vocês, dar o boas bem-vindos, né, para quem entra agora nessa live que nós vamos fazer nesse dia de hoje. Eu quero aqui agradecer a todos que me mandaram mensagem, que estão na expectativa aí de poder fazer parte dessa nossa live que teremos nesse dia de hoje, que realmente vai ser uma bênção. Vai ser muito bom ter cada um de vocês aqui. Já vejo algumas pessoas aqui entrando. A querida Luciana, que vai trazer conosco, vai compartilhar aqui conosco algo muito bom hoje e você não pode perder. Tenho aqui também conosco o nosso querido amigo Fábio Mutari. Quanto tempo, hein, Fábio, que a gente não se vê. Espero que você, querida família, estejam todos bem por aí. Minha querida esposa também, que já entrou aí, está aí colado conosco, né? Nessa live aí que nós iremos fazer agora. E esse é um tempo de bênção, né? Esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Então nós vamos dar sequência à nossa terceira live do nosso dia. E eu queria aqui dar os bem-vindos a cada um de vocês e já fazer a pergunta que é de praxe. Quem é você na Terra? O que é que você está fazendo nessa terra? Qual o propósito que você tem aqui neste lugar? Você não nasceu por acaso. Você nasceu com um propósito em Deus. E é extremamente importante que nós venhamos ter, né, a consciência daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, né? E nessa live de hoje nós vamos também falar, justamente compartilhar com vocês uma palavra, vamos compartilhar também a oração que nós costumamos também fazer e também vamos estar aqui juntamente com a nossa convidada de hoje, que logo logo vocês vão conhecer, que é a querida Luciana. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui, não esqueçam de compartilhar essa live, porque talvez alguém que precise de uma palavra de vida, uma palavra de força, uma palavra de encorajamento, você pode realmente trazer impacto através da vida de outras pessoas, em um simples compartilhar, em um simples like que você dá também, é uma forma de da gente poder alcançar outras pessoas, a trazer também uma palavra de vida. Eu quero que Deus abençoe aí a sua vida com toda sorte de bênção. E vamos lá para a nossa terceira live, nesse tempo agora, de quem é você na Terra. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vou repetir de novo. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você já percebeu que quando nós conhecemos a verdade, quando nós temos o conhecimento de algo, literalmente a nossa mente ela se expande, né? Eu estava aqui comentando agora há pouco, antes de ter esse problema técnico, né? Que realmente, quando nós temos o conhecimento de algo, novos horizontes se abrem, né, na nossa mente, no nosso caminho, né, na nossa caminhada com Deus, algo de fato acontece. E o que acontece? Eu dei aqui o exemplo de, por exemplo, eu estou em uma terra estou em um país que fala o inglês. Automaticamente, quando eu realmente aprendo o inglês, eu começo a me conectar com outras pessoas. Ou seja, eu consigo ter essa comunicação e o conhecimento da cultura do lugar. Eu passo a observar como as pessoas realmente pensam, né, com a sua cultura, o que é que elas têm em prol de visão da vida delas. Então, tudo isso tem um impacto direto quando nós temos o conhecimento. Nós expandimos a nossa mente para um passo maior, para algo maior para as nossas vidas. Então, imagina, se eu tenho inglês, eu posso entrar em uma empresa, eu posso abrir um negócio,
né? Eu posso me comunicar com outras pessoas, eu posso ter acesso, na realidade, eu tenho liberdade. Então, quando nós temos o conhecimento da verdade, o que traz a nós é uma liberdade. E a palavra de Deus, ela diz assim, ela é clara, então conheceremos a verdade os libertará. Então, justamente, algo que te prende, algo que limita você, já não tem mais impacto sobre sua vida, porque agora você pode caminhar. Talvez você não dependa mais de pessoas, talvez você não tenha necessidade de ter uma pessoa ao seu auxílio o tempo todo. Não, você agora consegue andar com as próprias pernas. Você agora consegue avançar para algo maior em prol da sua vida. E isso realmente é o que traz a nós quando nós conhecemos a palavra de Deus. Ela nos liberta, ela nos dá a visão e o direcionamento para algo ainda maior para as nossas vidas. E aqui na live de hoje, nós vamos justamente falar sobre isso, sobre algo também libertador que nós vamos aprender aqui com a nossa querida Luciana, psicóloga social, terapeuta comportamental, e eu sei que isso vai impactar muito a sua vida. Inclusive, nós teremos aqui um sorteio. Na realidade, nós vamos escolher uma pessoa aqui na nossa live hoje, porque você vai entrar na live também, é só você fazer a solicitação. Eu vou chamar aqui uma das pessoas, na realidade, e aí você vai ter a oportunidade da Luciana poder fazer uma análise através do seu corpo, né? E ela começar aí a desvendar algumas coisas em prol da sua vida que talvez você precise saber. Amém? Mas para a gente começar hoje, vamos fazer então uma oração através dessa palavra que já foi lida, que é uma palavra libertadora, mas que também a gente sabe que quando a gente tem a palavra e tem a oração que nos leva a algo maior diante da presença de Deus, nós podemos então perceber aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É isso que a gente vai fazer agora através dessa live. Amém? Vamos lá então? Deus, queremos te agradecer porque esse é o dia que o Senhor fez. Ó Pai, eu quero te agradecer por cada vida, ó Deus, que já está conosco através dessa live, as pessoas que irão assistir também através do YouTube, através do Instagram. Meu Deus, que o Senhor venha tomar, ó Pai, a cada vida nas tuas mãos, que o entendimento, ó Pai, se abra aos corações, que o entendimento se abra às mentes, ó Deus, para que as pessoas possam saber, ó Pai, que elas podem galgar algo maior em prol da vida delas. É conhecendo a verdade que liberta, é conhecendo, ó Pai, a verdade que nós podemos, ó Deus, alcançar patamares, níveis maiores através da nossa vida. E assim, ó Pai, que essa pessoa também, assim como eu, iremos, ó Pai, aqui aprender e analisar e ver tantas coisas do que nós podemos fazer nessa terra. Meu Senhor Jesus, o Senhor veio a essa terra e o Senhor mudou e muitas coisas através das nossas vidas, trazendo a nós liberdade, trazendo a nós um novo lugar, uma nova morada, nos indicando, nos direcionando a nós um caminho que traz a nós a vida eterna. Queremos, ó Pai, te louvar por cada um, ó Deus, que está aqui conosco nesse dia de hoje, e que nós possamos, ó Pai, ser extremamente, ó Deus, edificados através de tudo que será feito aqui nesse lugar. Abençoa essa vida, abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa esse amigo, abençoa essa pessoa, Deus, que nos ouve nessa hora, e que o teu nome seja engrandecido através da palavra que liberta. Amém, queridos? Quem é você na terra? Mais uma vez, eu pergunto a você, pare para analisar o que é que você tem feito durante esses dias. Como tem sido a sua vida, como tem sido a sua rotina. O que é que você tem mudado diante da sua rotina para trazer algo novo sobre você? O que é que você pode fazer, o que é que você pode realmente fazer de diferente no seu dia a dia, com seu familiar, com seu filho, com seu amigo, com seu pai, com sua mãe, com sua avó, eu não sei, mas para essa pessoa que está aí do seu lado, uma pessoa tão importante para você. Amém? Eu quero aqui que você observe o quanto você
é precioso aos olhos de Deus. Estamos aqui falando de várias pessoas que passaram aqui nessa terra através da Bíblia, que nos chama tanta atenção. E teve um que mudou o calendário, teve um que trouxe o antigo ao novo, como quando a gente lê a Bíblia, né, entre o Novo e Velho Testamento. Então coisas novas surgiram, coisas novas apareceram. E olha, deixe o novo vir sobre a sua vida também. Isso é muito importante para você. Amém? E vamos lá. Eu quero então convidar aqui, desde já, a querida amiga Luciana. Eu vou chamar ela aqui para estar conosco. A Luciana, deixa eu chamar ela aqui, para poder estar aqui fazendo parte da nossa live nesse dia de hoje. Deixa eu ver. Cadê você? Vamos lá. Seja bem-vinda, Luciana. Já já ela está aparecendo aí. E você tem aí a grande oportunidade de poder compartilhar essa live com uma pessoa querida, de acordo com o conhecimento que a gente vai adquirir aqui hoje, né, durante esse tempo. E é uma oportunidade única que você tem para poder ajudar outras pessoas, para poder realmente auxiliar outras pessoas. Eu quero fazer um pedido para você. Se você puder, faz um print aí, faz um... Como é que fala em português? Esqueci agora. Você pode fazer o screenshot, né? Deu mesmo, continuando em inglês, da sua tela e enviar para uma outra pessoa. Tenta fazer, gravar a sua tela e como uma foto e mandar para uma pessoa conhecida. E vamos ver, deixa eu ver se a Luciana aqui está disponível. Chama ela de novo. Vamos lá, Luciana. Convidando aqui nossa querida Luciana. A Luciana é uma amigona. Na realidade, a gente se conheceu aqui na Irlanda, em Dublin. Eu acho que tem mais de 6 ou 7 anos que ela já não está mais aqui, mas que eu tive o privilégio de poder conhecer, estar com ela. E realmente foi um tempo assim muito bacana de crescimento que nós tivemos junto, compartilhando muitas coisas assim entre amigos e realmente foram coisas marcantes. E ela foi para Portugal e agora estará aqui conosco na live também. Já convidei aqui. Já estou aqui com você, Luciana, já aceitei. Olá, Luciana! Tá. Seja muito bem-vinda, Luciana! Que bom, que Que bom. bom estar aqui com você nesse dia de hoje. Maravilha. Muito bom Seja mesmo. muito bem-vinda aí no Quem é Você na Terra, Luciana. Estou falando aqui uma coisa, você errou os cálculos. Só que eu estou em Portugal já tem 10 anos. Olha só. Tempo Então, rápido. Que coisa. faz quanto tempo então que a gente não se... Então você já saiu então da Irlanda, já tem 10 anos, então. Eu saí daí em 2015, exatamente. E 2015. exatamente há 10 anos. E assim, 3 anos que eu passei aí foram muito edificantes. Foi um período em que Deus usou muitas pessoas justamente para me aproximar dele, através de, claro, de muitos desertos, né? Mas fazem parte da nossa evolução. E eu acho que o melhor da vida é nós transformarmos o sofrimento em crescimento. E, como diz o tema da live, do autoconhecimento ao conhecimento do alto. Exatamente. Exatamente, Luciana. Na realidade, a gente... como eu costumo dizer, né, Luciana? A Irlanda, ela é uma escola, né? A gente veio aqui para esse lugar e vivemos esse momento, né, assim, tão forte aqui nesse país, né? Como outras pessoas também, né, que são assim impactadas, né, através daquilo que elas passam, daquilo que elas vivem, né, nessa terra. E de fato é algo que traz impacto, né, muitas pessoas. E como você falou e muito bem dito, né? Isso aqui na realidade é uma escola. E na nossa caminhada a gente precisa desse autoconhecimento, né, Luciana? Como é o tema aqui da nossa live hoje, né?
autoconhecimento, conhecimento do alto. Porque não basta apenas a gente ter o conhecimento, né, Luciana, mas a gente tem que ter algo que nos conecte, né, que possa realmente nos dar direção. Porque o que acontece? Nós temos alguém especial na nossa vida que nos direciona em tudo. Porque nós, como seres humanos, nós não sabemos do dia de amanhã, mas temos um que sabe qual vai ser o dia de amanhã, não é assim? Então, isso produz a nós uma certeza, né, do amanhã, né? Mas temos dentro de nós tantas incertezas, né, Luciana? E a gente vê aí a necessidade da gente ter esse autoconhecimento, né? Olhar para dentro de nós e poder realmente viver algo novo sobre as nossas vidas, né? Eu sempre digo Hum. assim, o conhecimento é terreno e a sabedoria é divina. E eu acho que o nosso sucesso é sabermos unir os dois. É termos sabedoria e discernimento para poder usarmos os nossos conhecimentos. O que seria de mim com tanto conhecimento se eu não tivesse a sabedoria divina para direcioná-los justamente para eu plantar e como semente crescer, multiplicar e dar bons frutos. E cada fruto que eu lanço, partindo de mim, são milhares de sementes, milhares de pessoas tocadas, sem precisar de passar pelo romper da semente que eu passei, pela dor, pelo deserto que eu vivi. Então, a partir desse autoconhecimento, e isso eu devo muito aos estudos da psicologia, justamente juntando com a palavra, eu tive toda a clareza de tudo aquilo que eu tento passar para as pessoas que eu atendo. Que não existe eu estudar só a palavra e nem estudar só a mim mesmo. Eu preciso conectar os dois. Na hora que eu conheço a mim e tenho a ousadia, assim como muitos personagens da Bíblia, tenho a ousadia de usar o poder que nós já recebemos, por isso que existem muitas passagens da Bíblia falando o como nós já somos vencedores, já nascemos mais que campeão, já somos libertos, que Jesus já veio, já sofreu por nós. Ou seja, basta que nós façamos a nossa parte. Tudo já está escrito. A gente precisa entender e viver. E eu acho que conectando o autoconhecimento com o conhecimento do alto, a gente consegue ir bem longe e viver o propósito. Eu acho que eu tenho como maior objetivo na minha vida, agradecendo a Deus a minha profissão e o amor que eu tenho a ela, que eu não digo profissão, digo missão, é fazer com que as pessoas encontrem-se. Por que eu vim aqui? Por que eu cheguei até aqui? O que eu vim fazer aqui? E isso é o propósito. E eu conheço muitas pessoas, muitas, que já passaram por mim, que ainda estou atendendo, que vivem sem o propósito. Aí me perguntam, não, o que é propósito? Propósito é você saber o porquê que você deu sentido a nascer. Eu nasci, mas o que eu vim fazer aqui é o propósito. E isso não é de mim para mim, é de mim para o outro. Eu preciso entender o que é que o outro precisa de mim. E nós somos um. É nos conectando a coluna ereta e o coração tranquilo. E para essa conexão corpo, mente e espírito, eu tenho que me autoconhecer. Eu tenho que conhecer o alto, o tanto quanto eu sou amada por Deus, o quanto eu sou especial, o quanto eu tenho esse poder de cocriação. E de quanto o Pai, que gera segurança, está comigo, me protegendo, me guiando e me dando esse suporte. Então, temos que ter essa autoanálise. E esse sistema, essa correria do dia a dia, esses choques que de vez em quando, por exemplo, nós acabamos de passar por um, o que é que eu vejo nessa situação? Eu vi cenas de guerra. Pessoas, porque eu moro próximo ao centro comercial, vi pessoas saindo cheias de tonéis de água, de caixas de leite, de sacolas de comida. Eu digo, gente, a gente vai morrer. Todo mundo vai morrer. Mas não é de fome. A nossa preocupação não é morrer de estômago vazio, é morrer de peito pesado, de mágoa, de rancor, de coisas não resolvidas, de ressentimentos, de conflitos internos que as ofensas, as intrigas, a falta do diálogo, tudo aquilo nos proporciona.
Não é a falta do alimento que vai nos fazer morrer. E a única certeza que nós temos é a morte. É justamente o como eu vou estar quando esse dia chegar, né? Porque saber que vai chegar, todos nós sabemos. Como eu vou estar quando esse dia chegar? Eu tive a oportunidade de observar bem o poder de arrumar uma mala para a única viagem certa que a gente tem. Eu só fazendo aqui um breve comentário. Eu passei por um acidente e durante 7 dias eu ouvia o médico dizer para os meus familiares, ela não passa de hoje. Ela não tem nem 24 horas de vida. E nesse momento, eu refleti para a minha vida inteira. E se eu for embora, o que eu vou levar? E eu comecei a ver a importância que eu passei. E isso é realizador para mim, sabe? Eu fico muito feliz, porque eu consigo encontrar dentro da minha vivência, eu digo sempre assim para meus colegas, gente, eu fiz a faculdade de psicologia ao contrário, eu fiz a prática e depois a teoria. Porque exatamente, tudo que eu vi através do poder da mente foi para ter essa conexão com Deus. Porque em um desses momentos do coma, que ninguém me ouvia, só eu raciocinava e ouvia, eu parei e falei, se tu és onipresente e onipotente, me dá a oportunidade de eu continuar na escola, mas dessa vez eu prometo, vou arrumar minha mala, porque agora eu sei que realmente a gente vai. E eu tive essa oportunidade, embora todos os médicos não acreditassem, com politraumatismo craniano, com 11 fraturas nos ossos, pulmão perfurado, AVC, choque anafilático, e de repente eu renasci das cinzas, como quem disse assim, última chamada, é tua vez. E eu vivo com compromisso. Todos os pacientes que chegam até a mim, eles são enviados por Deus. Eu tenho esse compromisso de ajudá-los, porque eu prometi, naquele momento em que eu estava saindo da escola antes de aprender alguma coisa. E não existe coisa pior do que nós voltarmos sem aprender a lição. Nós estamos na escola, nós temos professores bons, professores ruins, matérias boas, matérias ruins, coleguinhas bons, coleguinhas ruins, mas o mestre nos deixou a apostila. Ele nos deixou a lição, está tudo escrito. A gente precisa estudar. E eu vejo isso, por exemplo, aqui na Europa, aconteceu esse apagão, essa parte da Europa que foi abalada pelo apagão, desestabilizou milhares de pessoas que achavam que estavam tudo bem, se desestabilizaram e qualquer coisinha cai. Cai na depressão, cai na angústia, cai na tristeza, tem doenças psicossomáticas já acumuladas e elas passam a se desestabilizar. Por quê? Porque foi imposto um medo onde fragilizam as pessoas e elas se tornam mais fáceis de ser dominadas. E isso é além do sistema. Não é coisa que a gente percebe vendo um noticiário. São coisas que a gente sente, e eu vejo isso muito, o quanto eu tenho recebido depois desse apagão, telefonemas de pessoas dizendo, me ajuda, eu não estou bem, eu preciso. Pessoas que despertaram. Ou seja, vamos ver o lado positivo do apagão. Teve muita gente que despertou para o socorro, precisa de ajuda. E isso daí nós temos que estar sempre atentos. E sem o autoconhecimento a gente não consegue ver isso. Eu não preciso levar uma queda para sentir a dor. Eu preciso olhar o local onde eu estou pisando, que eu possa evitar a queda para eu não sentir a dor. E isso daí é possível. Mas eu preciso estar me autoconhecendo, preciso fazer a grande peneira, tirar de mim aquilo que não é meu, aquilo que as nossas 5 identidades, né? A gente só não pode perder a primeira, que é a de Deus. Temos a identidade de Deus, a identidade dos nossos pais, a identidade da nossa família, de como eu me encaixo na sociedade e a do meu país. Assim como eu e você, nós mudamos de país e nós perdemos a identidade do nosso país. Saímos dos nossos familiares, nós perdemos a identidade familiar. Nós não estamos conectados com nenhum diretamente, mas nós estamos conectados com a de Deus. E essa daqui, sim, reergue todas as outras, independente de onde eu vá,
aonde eu esteja, a língua que eu esteja falando, eu preciso estar conectado com essa identidade. E todos os dias, em cada acompanhamento que eu faço, e que são só conhecimentos terrenos, eu peço a Deus sabedoria para que Ele me coloque na posição certa, na palavra certa, para eu tirar do único livro que nos dá direcionamento, como você bem falou, nos liberta de tudo aquilo que as energias telúricas nos prendem, para que eu possa realmente ajudar da forma correta. Independente da denominação religiosa, eu trabalho de forma única, o amor. O amor pelo que eu faço, o amor pelo próximo, o amor pela felicidade do outro, porque embora eu não viva na África, a criança que morre de fome na África e a mãe que vê o filho morrer de fome, lança uma energia de dor, e eu vivo em Portugal e eu recebo essa dor, porque nós estamos no mesmo todo, na mesma casa. Então, as minhas orações para as crianças que estão na guerra na Ucrânia, para as crianças que estão na África, para as crianças que estão no Brasil passando necessidade, eu sei que elas são alcançáveis, porque eu estou no todo. Deus é o macro e nós somos o micro. Isso não precisa de religiosidade, precisa de espiritualidade, porque eu sou espírito. Eu sei que eu sou espírito, eu tenho um corpo físico para me tornar visível nessa minha estadia terrena, nessa minha escola. Eu preciso estar aqui. E o meu corpo foi quebrado, foi costurado, foi emendado, foi curado, e o meu espírito continua são, salvo, e cumprindo a missão dele. E eu acho que se nós pudéssemos viver esse poder de autoconhecimento e de conhecimento do alto, e se ponderar e se posicionar, que é o resultado dessa união, a gente conseguiria fazer e alcançar muito mais coisas na nossa vida, ter muito mais coisas boas para viver e dar sentido, vivendo o propósito de Deus. E aí você pergunta, quem é você na Terra? Eu sou alguém que vivo o propósito ajudando outras pessoas a viverem o seu propósito. Meu Deus do céu, vamos respirar aqui um pouco. Só começamos, hein? Só começamos a nossa live. Olha, literalmente é isso, né, Luciana? Então, trazendo o resumo aqui do que você falou, né? Porque a gente está nesse propósito, né? De quem é você na Terra. Então, na realidade, a gente acaba se encontrando, né, Luciana, através das nossas dores, porque às vezes as pessoas, existe uma incógnita, muitas vezes, dentro das pessoas, né? Quem eu sou? Hoje em dia, você sabe, as pessoas não sabem quais são a sua identidade, né? A criação que realmente Deus fez, né? A identidade que Deus instalou, né? Gerou na sua vida, né? E às vezes as pessoas ficam sem saber, mas qual é o meu propósito de vida? E como bem dito por você, Luciana, na nossa trajetória de vida, a gente carrega muitas vezes traumas, né? Traumas esses que muitas vezes gera em nós angústia, ansiedade. Por quê? Isso é gerado através de um comportamento, algo cultural que a gente carrega. Da mesma forma que você falou, né, pelo fato de nós estarmos hoje em outro país, automaticamente a gente acaba herdando isso, né, Luciana? Então, tem pessoas que na realidade não sabem o seu propósito de vida ou acabam limitados em alguma instância, né, com relação à sua vida, porque acabaram tendo bloqueios, né, na sua vida, né, acabaram tendo situações que bloquearam elas, né? E aí a mente realmente não pode se expandir para determinadas coisas ao conhecimento que elas precisam, né? Para a própria vida delas. Na realidade, eu já ia até falar, né, quem é a Luciana, mas não preciso mais, porque você já deixou aí claro quem é a Luciana, né? E a sua missão pessoal, que também já está claro, que é justamente auxiliar outras pessoas, né? A Luciana, como para quem está chegando aqui agora, né, a Luciana acabou de testemunhar aqui um pouco sobre a vida dela, em que ela passou por situações literalmente na prática, né? Ela é psicóloga hoje e hoje ela compreende muita coisa que ela viveu anteriormente, né? Então, às vezes, a gente vive isso, mas tem pessoas, né, Luciana, que não têm esse entendimento, né? Não conhecem, não conseguem obter, no caso, essa verdade, né? E às vezes elas ficam deslocadas, sem saber o que é que elas precisam fazer. Qual seria a sua opinião, Luciana, para alguém que precisa realmente se encontrar?
a pessoa que precisa saber quem de fato ela é. Qual seria os passos, né, Luciana, que ela poderia, no caso, dar para poder alcançar isso? O que é que você sugeria? Eu trabalho particularmente com um método que eu criei chamado RPM. Eu primeiro trabalho a mente da pessoa para que ela consiga ver tudo aquilo que ela deixou para trás. Ah, eu gostaria tanto de fazer isso. Quando eu era criança, eu pensava que ia ser isso. Eu sempre tive vontade de aprender isso. Sempre quis estudar isso. E a gente vai deixando, porque o sistema nos ensina a trabalhar para sobreviver. E aí eu faço esse trabalho de programação com quem eu posso ser, e depois eu trabalho os porquês. Por que que eu preciso fazer isso? Por que que isso daqui não é meu? Por que que eu tenho esses sintomas? Por que que eu tenho esse medo, essa angústia? Depois de todos os porquês respondidos, que todos eles têm a resposta no nosso inconsciente, eu passo para o M da motivação. O que que me motiva a alcançar aquele R que eu programei no início? Aquela pessoa que eu fiz e o meu cérebro entender que é possível de chegar. E na hora que eu faço esse trabalho de organizar o RPM em cada um, eu pergunto, qual o seu nível de intimidade com você? Porque se eu não tenho uma intimidade comigo, eu não sei olhar para o espelho, nos meus olhos, durante 5 minutos e conversar comigo como minha melhor amiga, eu não consigo transformar nada dentro de mim. Porque a minha autoimagem está feita pelo que os outros fizeram eu acreditar. Pelos traumas transferidos, pelas situações que eu vivi e fui forçada a me comportar. Na hora que eu entendo que eu sou uma filha amada de Deus, que eu tenho um pai que nunca me abandona e que todos as passagens que eu tive na minha vida, elas foram para o meu crescimento, por isso elas são chamadas de deserto, e nós temos metáforas, parábolas em forma de ensinamentos que deixam isso bem claro. Preciso andar 5, 11 dias ou 40 anos? Qual o tamanho do seu deserto? Assim eu pergunto, qual o tamanho do Deus que você acredita? É aquele Deus que tudo pode? Porque eu tive a oportunidade de conhecer Deus quando eu escutava o médico dizer: você não pode engravidar, os seus ossos foram colados errados, você não tem mais renovação sanguínea, você não ovula. E o médico dos médicos disse para mim: vai que é hoje. E eu só acreditei. Quando a gente entende que o poder que está em nós é o acreditar, por que Jesus dizia, a tua fé te curou? Porque a fé é o acreditar, é ver o fim desde o começo. E eu pergunto, qual o tamanho que Deus tem para você? Porque não é quem, é o quê? O que ele é capaz de fazer? Por isso que eu digo que eu estudei a prática antes da teoria, porque foi naqueles 7 dias, só eu me ouvindo, eu tive uma conexão muito grande comigo. E eu tive que tirar forças de dentro de mim que eu nem acreditava que eu tinha. Mas eu tive tempo de programar a minha mala e tirar tudo dela que não valeria a pena ocupar espaço. E isso para mim foi valiosíssimo. Ele sabia que eu ia passar por tudo isso e ia escapar. Eu não. Eu tive que trabalhar a minha fé. Aquela fé do cego de nascença que voltou a enxergar, do 38 anos de aleijado parado na beira do rio que voltou a andar. Todas as fés que hoje eu vejo como lição na palavra, eu entendo que o Evangelho é muito mais do que um livro de cabeceira de estudo. Ele é a bula da vida, ele é o nosso manual de instrução. Mas eu preciso entender, eu preciso fazer aquilo, fazer sentido na minha vida. E por que eu transformar através da mente? Porque se eu não tiver consciência que aquilo dali é que vai me dar a liberdade que eu preciso, eu não consigo fazer bom proveito. E o tempo vai passando, as fases da nossa vida vão vivendo, a gente vai transformando em lamentação, em arrependimento, em angústia. E eu nunca chego para mim e digo assim, e você, o que, é que você veio fazer aqui na Terra? Esse sentido que isso, a resposta nos dá, é grandioso, porque eu passo a gostar de existir. Eu amo, eu acordo sorrindo. Meu marido até pergunta como é que a pessoa dorme rindo e acorda rindo desse jeito. Como é o nome do teu presidente? Eu digo, eu não tenho, eu só tenho um pai. Eu não tenho presidente, eu não tenho gestor, não tenho ninguém, eu tenho um pai. E eu durmo sorrindo porque eu vivo o meu propósito. Eu acompanho muita gente, médicos, advogados, pessoas estruturadas que não têm
discernimento para poder viver o que estudou. E eu consigo dizer, caramba, eu vivi a prática, eu consigo, eu tenho esse poder de dizer, olha, tem um Deus que pode te dar isso. Tem um Deus, eu sou só instrumento. Tanto que quando eu escuto pacientes meus dizendo, ai, doutora, que coisa maravilhosa, a senhora falou tudo que eu precisava ouvir, eu digo, eu sou só instrumento de Deus. E quando eu me coloco na posição de serva, eu cresço cada vez mais. Porque é isso que nos faz dar ousadia no falar. É eu entender qual a minha posição, entender a posição do Pai e entender que nós estamos nessa caminhada terrena exatamente para isso. Para pegar tudo aquilo que está na nossa apostila, nosso manual de instrução, nossa bula da vida e pôr em prática na nossa vida. Não existe filho predileto por pai. Quando eu passei por tudo que eu passei, não era porque era a Luciana que ia escapar de um acidente que uma junta médica dizia que não tinha jeito. Chegaram a mandar preparar os documentos para o meu enterro. Pode preparar os documentos que ela não sai daqui hoje viva. E eu entendo como o poder da mente. Foi aí que eu me apaixonei. Porque eu vi que daqui para cima manda, daqui para baixo obedece. E um ano e meio que eu passei na cadeira de rodas e todo dia eu dizia para ela, eu não nasci de roda, eu nasci de perna. Foi assim que Deus me fez. E hoje eu consigo andar e consigo dizer isso para qualquer pessoa que eu atendo que é cadeirante. Você consegue. A sua cura está dentro de você, porque eu vivi. Não foi um livro que me ensinou só. Eu vivi. E eu vivi como filha de Deus igual a qualquer um que chega até a mim. Então, eu tive esse privilégio de fazer a minha teoria, a minha prática antes da teoria. E isso transformou-se em missão de vida. E eu acho que fazer isso com a parceria de Deus, entender que é isso que Ele quer, é o maior prazer que eu tenho em ajudar as pessoas que chegam até a mim a encontrarem o seu propósito. Porque tudo passa a ter sentido. Tudo é bom demais. Tudo me deixa feliz. Eu acordo alegre, ativando os meus recursos de gratidão, fazendo com que o meu dia seja exatamente como eu sei que vai ser. Cheio de boas novas, cheio de notícias maravilhosas, cheio de boa palavra para dar para qualquer um que chega até a mim. Porque é assim que eu me programo. E a gente perde essa noção de que a gente pode se programar para o nosso dia. Nosso dia já está feito. Quando você acorda e você diz assim, nossa, Deus confiou em mim, me deu mais um dia de vida, então eu vou fazer valer essa confiança. Sabe? E isso é tão grandioso, Bruno, quando eu entendo o nível de força que a gente passa a ter na nossa vida e quantas figuras tem, porque já chega pessoas e dizem assim, ah, mas a senhora não tem noção do quanto eu já errei. Eu tive até um paciente outro dia da Bahia que chegou para mim e falou assim, eu tenho vontade de fazer terapia, eu só não faço porque eu acho que eu já fiz tanta besteira que nem meu cérebro aceita mais algo bom. Aí eu fiz a perguntinha que você faz. Quem é você aqui na Terra para estar falando isso? E as pessoas entendem que não existe o ruim. O ruim não existe. O ruim é a falta do bom. Assim como a treva não existe. A treva é a falta da luz. E a gente entender como a gente pode transformar isso na nossa vida. Eu era um atleta antes de sofrer um acidente. Eu fazia cestas a longa distância, eu amava correr dentro de uma quadra e acreditava que ali era a minha vida. Hoje eu faço muito mais pontos, hoje eu tenho muito mais o poder de correr o mundo todo através de uma tela, que eu atendo pessoas de vários países. Hoje eu tenho muito mais sentido na minha vida do que aquilo que eu achava, porque é a vontade de Deus. E a gente saber que a vontade de Deus é se colocar na posição de serva, eu tenho que saber ser filha. E quando meu pai chega, o pai, se você tem um filho pequeno, se você vê ele brincando com uma tesoura de ponta, você vai deixar? Ele está feliz com a tesoura, você vai deixar? Não, porque ele pode se machucar. Aí você vai lá, tira, nem que ele chore, mas você vai tentar explicar que aquilo dali é melhor para ele. Depois ele vai entender. E assim é conosco. Só que na hora que a gente chora, a primeira coisa que a gente acha é que Deus não está conosco. É aonde ele está mais ainda. Basta você perguntar para você mesmo, por que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender para passar por isso? O que me falta captar com essa mensagem? E isso
engrandecedor, isso dá sentido à vida. E eu vejo, eu tenho algumas colegas que são psicólogas, e cada vez mais esse tabu está sendo quebrado, de que os psicólogos são céticos, que não acreditam, que não tem, não. Os psicólogos cada vez mais estão vendo que tudo que a ciência hoje comprova já tinha sido comprovado há muito tempo. Só que através de metáforas. E a gente precisa usar a nossa capacidade de raciocínio e pôr em prática aquilo que a gente vive. E dar sentido à nossa vida é isso. É acordar todo dia, mesmo com problemas e situações difíceis de se resolver, e entender, todo deserto tem fim. Eu não posso reclamar, porque se eu reclamar, o meu tempo de deserto vai aumentar. Eu preciso crescer. Porque o que é Deus para mim? É o meio ou é o fim? Eu estou com Deus por quê? Porque senão ele pode me castigar se eu largá-lo. Deus não precisa de mim, eu é que preciso dele. Eu sou o galho, ele é a árvore. Se o galho cai da árvore, o galho morre, a árvore continua viva. Não é assim? Então, ter essa lógica de quem sou eu na Terra, por isso que eu acho muito interessante esse nível de entendimento, você com o espelho, todos os dias. Olá, tudo bem? Como é que você está? Que bom, sabia que você vai ter um dia maravilhoso hoje? Ah, isso parece coisa de louco. O hospital está cheio de loucos que não nasceram loucos. E os hospícios estão lotados de pessoas que não tiveram tempo de ter consciência do que é que eles vieram fazer no mundo. E as pessoas acham que tomar um remédio para uma dor que está lhe dando uma mensagem. Trabalho muito com doenças psicossomáticas e vejo quantas pessoas inibem a dor, que é uma mensagem do... O corpo não adoece, o que adoece é o emocional. E as pessoas ficam inibindo o mensageiro porque não querem captar a mensagem. E a gente fica cada vez mais anulando o nosso emocional, que é o que adoece e o que sara, e o poder que ele tem da autocura, porque eu não quero captar a mensagem. E se você quebra um carro, vai na oficina. Quebra um dente, vai no dentista. Rasga uma roupa, vai no alfaiate. Por que não tem um conflito e não procura um terapeuta? O que um psicólogo pode fazer de ruim para você que não seja lhe ajudar a organizar seus conflitos internos? É só porque os outros não veem? Aí você faz botox, arruma o cabelo, se veste bem porque os outros veem? E a sua mente bagunçada, os fios tudo enrolado lá dentro? Quando esperar dar curto-circuito para procurar um especialista? E eu digo sempre isso, a terapia é uma forma de você mostrar para você mesmo que você está na frente da fila. Não, primeiro eu. Porque Deus já me disse, ama teu próximo como? A ti mesmo. Tem que começar por mim. E se eu não estiver bem, meu filho vai estar bem? Não. Meu pai vai estar bem? Não. Meu marido vai estar bem? Não. Então eu tenho que começar por mim. O que eu estou fazendo de bem para mim? Eu estou me aproximando, cuidando do meu corpo, estou cuidando da minha mente, estou cuidando do meu espírito. Quem é responsável por isso? Eu. Então, somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer também. E eu preciso entender isso, eu preciso fortalecer isso em mim todos os dias. E eu vejo o quanto as pessoas têm carência de si próprio. Esse nível de intimidade que eu começo perguntando, qual é o seu nível de intimidade de 0 a 10? E todo mundo diz, eu acho que 7, 8. A primeira tarefinha que eu passo para fazer, não consegui. Eu digo, cadê a intimidade? Né? Então, a gente ter a liberdade de criar uma intimidade com nós mesmos fortalece automaticamente essa minha intimidade com Deus. Porque Ele sim nos liberta. Psicólogo é só instrumento. Ele nos liberta. Hoje em dia, cada vez mais a gente encontra psicólogos que estão na linha cristã. Mas só Ele nos liberta. Nós somos só instrumentos. Nós precisamos entender como funciona a nossa mente. Porque é ela que é transformada. Mas só Deus cura, só Deus transforma e só Deus salva. Isso somos nós que fazemos com a permissão dele. Mas é só ele que faz isso. Então, ter essa responsabilidade, eu acho que é o primeiro passo. E eu acredito que seja bom para todo mundo, independente de religiosidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos aqui nessa live hoje para literalmente reter o conhecimento.
E uma das coisas que eu comento, Luciana, é que, na realidade, a gente precisa curtir o processo. Às vezes a gente perde muitas coisas durante a caminhada porque a gente não curte o processo. Em que sentido? Justamente como você estava falando, né? Às vezes as pessoas estão passando por uma situação difícil, onde ela talvez na sua caminhada não consegue liberar o perdão, porque na realidade quando você libera o perdão a uma pessoa, você está se autoliberando, né? Você está realmente literalmente tirando essa carga, né? Esse jugo que você tem nos seus ombros. E uma pergunta que as pessoas sempre ficam: o porquê, Deus, que eu estou passando isso? O porquê? Por quê? E na realidade não é o porquê, e sim para quê. Porque para tudo existe um propósito, né, Luciana? Então a gente precisa analisar as coisas que vêm acontecendo conosco, porque, na realidade, Luciana, é aquele processo, né? A gente precisa da sensibilidade. Hoje nós são muitos ruídos em nossa volta e a gente não consegue observar o que se passa literalmente, né? Então é uma prova que a gente passa durante um dia, uma situação que a gente passa no trabalho, ou em casa, ou com uma pessoa mais próxima, e a gente está sendo ali provado, né? E com aquilo ali a gente pode fazer algo diferente. Com isso que às vezes a pessoa está passando, ela pode entrar em acordo com ela mesma ou com outra pessoa, né? Com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, para que a gente possa ir para essa progressão, né, Luciana? Então as pessoas ficam por quê, mas não é por quê, e sim para quê. Eu louvo a Deus por ter a oportunidade, Luciana, de te conhecer nesse processo que você estava vivendo, né? Porque há 10 anos atrás, eu não sei quanto tempo você ficou aqui na Irlanda, eu não lembro. Quando foi que a gente se conheceu? Quantos? 3 anos. Você passou 3 anos e olha, para quem está chegando aqui agora, eu não conheço a Luciana, é claro, eu conheço uma parte da Luciana porque ela já viveu o processo que ela já tinha vivido, como ela mesma falou, do coma e muitas outras coisas. Imagina, uma pessoa em coma e ouve o médico falando, olha, essa daí de hoje não passa. Ou seja, tudo aquilo que às vezes vem como palavra destrutiva, a gente traz aquilo para isso para poder nos construir, né, Luciana? Situações que às vezes as pessoas tomam contra nós, a gente na realidade converte tudo isso para que venha nos favorecer e não para nos destruir, não é assim? Como diz um grande filósofo, cientista, ele diz: não é o que lhe deram, Sata, não é o que lhe deram, é o que fazem com o que você faz com o que lhe deram. Isso serve para tudo, inclusive para os nossos traumas transferidos, né? Nossos pais não fizeram curso para ser pais. Exatamente. Eles aprenderam a ser pais com que eles foram como filhos. Então, é lógico que está obsoleto o conhecimento deles. Então, cabe a nós transformar e fazer de bom aquilo que eles nos deram. E muitas vezes eu vejo pessoas remoendo mágoa de pai e de mãe, prejudicando a própria vida por muitos e muitos anos, porque se lembram de uma coisa que o pai e a mãe falou, e eles não entendem que o honrar pai e mãe, que está lá na nossa apostila, diz exatamente isso. Pai e mãe é base. Se você não honrá-los para nos mantermos equilibrados nessa base, você não cresce. E as 3 energias que ninguém vive sem: pai e mãe, sexualidade e dinheiro. 3 energias. Então, tem pessoas que trabalham e não têm dinheiro e dizem: meu Deus, eu trabalho tanto, por que eu não tenho dinheiro? Vai ver como é que é com o pai. Vai ver como é que é a história dele, dentro do coração dele, a história, a relação dele com o pai e com a mãe. Então, não adianta. Todos os 3 níveis de energia que nos formam, eles têm que estar em equilíbrio. Mas onde é que está o equilíbrio? Poderia ter na Bíblia honrar tio e tia, vô e vó. Por que é pai e mãe? Porque pai e mãe é base. Nós somos junção da energia dos dois, pai e mãe. Só nascemos com temperamento formar. Perdão não é sentimento. Eu não acordo um dia dizendo: ai, hoje acordei sentindo a vontade de perdoar alguém. Não é assim. Perdão é escolha. Eu escolho perdoar. Eu quero tirar esse peso das minhas costas. Pensa que a pessoa que não perdoa está achando que está prejudicando a quem não é perdoado? Não. Tanto que nem preciso da resposta da outra pessoa. Eu escolho perdoar. Se você não quer ser perdoado, problema seu.
Eu carrego essa pessoa nas minhas costas todos os dias. E ela chega a pesar. É como um vidrinho desse aqui, levinho. Eu fico com ele aqui na mão, deixa eu passar 5 horas com ele aqui. Ah, mas é tão levinho, eu aguento. Aguenta não. Vai chegar uma hora que ele vai pesar 1 tonelada. E assim é o perdão. Na hora que eu decido me libertar do perdão, tenha ele 1 quilo ou 1 tonelada, é uma escolha que eu faço para o meu bem. E isso eu consegui raciocinar nesse dia do apagão, aqui, que eu vi as pessoas andando com os garrafões de água e as caixas de leite, as sacolas de comida, e eu disse, será que está todo mundo de coração limpo? Então, estamos prontos, Jesus. Maranata, olha, vem, Senhor Jesus. Eu estou de coração limpo. Eu tenho alguém para perdoar, eu tenho alguém para fazer as pazes numa hora que eu estou com medo da Terceira Guerra Mundial. E isso é que nos faz refletir. Nós estamos preparados para a única certeza que nós temos na vida? Nós estamos cumprindo na sala de aula com as tarefas que temos que fazer, transformar sofrimento em crescimento? Ou nós estamos simplesmente no playground? Vai chegar uma hora que não vai dar mais para ficar no play. Simplesmente vai embora. Simplesmente ela sai do nosso ângulo de visão. A gente não tem como entender o que é que a gente veio fazer se eu não estiver cara a cara com o professor, captando a mensagem de tudo que acontece na nossa vida e fazer com que cada um tenha um sentido de vida. Eu não sou o que meu pai e minha mãe disseram que eu era. Eles me deram o que eles entendiam que eles eram. Mas o que eu sou hoje em dia, principalmente nesse boom da tecnologia, eu tenho o direito de preparar minha peneira. Eu faço sempre isso com as pessoas que eu atendo. Vamos fazer uma peneira? Vamos ver o que é que fica. O que não é seu, desce. E o que fica. Porque eu digo assim, Bruno, todo mundo tem TDAH. Nossa, é mesmo. Todo mundo tem. Todo mundo tem TDAH na sua essência. O que é TDAH? Depois que sai todos os traumas transferidos de pai, mãe, vó, que está lá na bula da vida, 4 gerações que nós carregamos de traumas transferidos. Eu já fiz trabalho de cura de doenças psicossomáticas de um rapaz em São Paulo que carregava um problema do bisavô que ele nem conheceu. Mas como isso é forte. E ele carregava isso e transformou em doença. E depois que eu fiz ele entender isso, a cura veio, ele se curou, porque ele conscientizou, se transformou através da mente. Depois que é retirado tudo, eu faço um trabalho paralelo de limpeza e de intimidade com essa essência que um dia eu vou encontrar. Mas nessa essência tem talento, dom, habilidade e amor. É o TDAH que todo mundo tem. Agora, vamos usar esse TDAH, a gente precisa saber por que eu nasci, o que eu faço com esse dom que eu tenho, o que eu gosto de fazer, o que eu tenho amor a fazer pelo próximo. E eu vejo a quantidade de pessoas se perdendo em profissões que não são a delas, procurando fora o que está dentro. Está dentro, vamos procurar o que está dentro de cada um de nós. Buscar isso de uma forma verdadeira, com intimidade consigo, sabendo que uma mãe, uma filha, um filho, uma avó, está todo mundo conectado. Eu faço acompanhamento de pessoas com 4 gerações diferentes e que repetiram o mesmo erro e não entendem que tem que ser quebrado uma corrente de maldição hereditária. Tem que ter essa consciência. Mas está lá escrito. Eu preciso só entender que eu sou um espírito, tenho um corpo, estou no mundo material, vivendo uma experiência. Se eu não me colocar nessa escola, eu não vou conseguir, eu não vou ficar me agarrando em religiosidade e nem achando que eu vou entregar na mão de um padre, de um pastor, de um pai de santo, a minha vida vai ser resolvida. Não vai. Ninguém faz nada por ninguém. Agora você tem que viver o que você nasceu para viver. E isso daí é responsabilidade nossa. A partir do momento em que eu sei que eu sou responsável pelo que eu faço, mas pelo que eu deixo de fazer também, as coisas passam a ter sentido. Eu passo a olhar mais para a minha vida e não para a vida do outro. Eu passo a não me ofender. Você já parou para pensar o que é uma ofensa? E se eu não der direito a você de me ofender, eu vou me sentir ofendida? Não. Porque eu sei que eu não sou melhor do que ninguém e que ninguém nasceu no mundo só para me ofender. Ela está querendo dizer alguma coisa para mim
que talvez eu não consiga enxergar, mas quem vê de fora vê melhor. Então, o que eu paro para pensar? Deixa eu ver se tem razão. Tem razão. Muito obrigada pela dica, eu vou procurar melhorar. Se não tem razão, eu sinto muito, mas o seu ângulo de visão não condiz com a minha opinião. E pronto! Bora compreender, captar a mensagem? Não, vai no médico, o médico passa um monte de remédio, porque ele ganha por isso. E ele louva o trabalho dos médicos, porque eles têm o papel deles. Mas nunca eu vi um médico dizer assim, procura um psicólogo, porque essas doenças aqui são psicossomáticas. Eu vou dar remédio só para você aliviar, mas esse remédio vai ocasionar outra doença e que depois você vai ter que tomar outro remédio, tá certo? Eles não vão dizer isso. E o nosso corpo não foi feito para adoecer. Ele foi feito para servir de correio para o nosso emocional, que é invisível e que está aqui. Por que Deus diz, guardai o vosso coração? Porque aqui existe uma fórmula para tudo e para todos. Vibração, frequência e atração. Se eu vibro pensando coisas boas, eu sinto coisas boas vão ser atraídas. Porque é assim que as partículas se conectam uma com as outras. Não vai. As partículas que nos formam, eles vibram uma frequência e eles fazem com que nós sejamos atraídos, coisas e pessoas. As coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Né? E Deus nos ama, a gente tem que se sentir amado. Mas se eu souber, se eu entender que se eu não me sentir amado, eu não tenho como amar ninguém, eu vou estar sempre sem entender a minha fragilidade e buscar ajuda para que ela se transforme. E eu gosto muito de buscar essa reflexão com as pessoas que eu assisto. O que você acha que você nasceu para fazer? Qual é o seu fundamento de ter ganho uma corrida? Que agora eu descobri que a gente não ganhou a corrida. Deus já nos conhecia antes mesmo da corrida começar. Isso é fantástico. É fantástico. Aí é que eu me sinto especial mesmo. Aí é que eu vejo o quanto eu sou amada. Porque ele me colocou na corrida, tinha um monte de concorrente, mas eu já vinha como campeã. Isso é lindo, sabe? Não tem como não amar e se sentir amado por um pai desse. E por que eu não dou jus a essa vitória? Por que eu vou ficar olhando para o pódio se eu já nasci de medalha no pescoço? Não é? E o subir no pódio é se libertar de todas as correntes que me aprisionam naquele lugar. Porque eu tenho certeza que se eu estou viva, eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho certeza que os meus pais não me fizeram para dizer, tomara que seja fracassado, tomara que seja perdedor. Não! Eles só tinham aquilo para me dar. Cabe a mim passar a vassourinha e dizer isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu transformo, isso aqui eu vou viver, mas eu tenho que me conectar com o alto para entender o que é que Deus pode transformar na minha vida. Eu tenho que me conectar comigo para entender o que é que tem de bom aqui dentro para eu aproveitar. E na hora que eu faço essa junção, dessa conexão, eu chego ao meu 100%, né? Mas eu preciso estar nessa conexão e consciente o tempo todo. Não é uma coisa que eu vá na farmácia, tomo um remédio e alivie e passe a dor. É para isso que existem as drogas, os remédios. Por isso que existe essa forma de adormecer. Porque o cérebro manda mensagem, o cérebro não sente dor, o cérebro recebe a mensagem do emocional e cobra. Ei, onde é que está doendo? Ei, pode me dizer onde é que dói? Aí você não sabe a resposta, se transforma em dor de cabeça, se transforma em dor no ombro, se transforma em dor do joelho, em dor no pé. E, na verdade, é dizer assim, vamos ver lá dentro o que está desorganizado. E como não é visível, né? Assim como o meu coração não é visível, mas eu sei que ele está aqui dentro, graças a Deus, funcionando. Eu sei que eu tenho estômago, eu sei que eu tenho intestino, mas eu nem estou vendo. Eu sei que existe um Deus, que é o macro, eu não estou vendo, mas ele é que rege tudo isso.
Ele é que faz funcionar tudo isso. E isso é que é o interessante, é eu me colocar como micro dentro do macro. É eu saber que eu sou regida por uma energia, a mesma da natureza, a mesma que faz as flores nascer, as folhas caírem, o fruto brotar. Eu preciso me sentir parte, feita por Deus como natureza viva. E isso me dá autonomia de fazer tudo e qualquer coisa, co-criar na minha vida. Porque filho de peixe, peixinho é, porque filho de criador, co-criador não é. Para pensar isso. Nos dá autonomia de fazermos uma reforma na nossa vida, e reforma íntima só tem começo. Na hora que eu começo a entender o quanto eu posso mudar na minha vida, eu vejo o potencial que existe dentro de mim. E é tão bom, que a nossa intenção é de transbordar. E é isso que eu faço. Eu preparo pessoas para curar pessoas. Eu cuido de pessoas que são cuidadoras de outros. E isso é muito bom. Eu fico muito feliz por essa oportunidade que Deus está me dando e que você também está me dando de divulgar esse trabalho que eu faço com tanto amor. Queridos, essa é a querida Luciana Colares. Você que nos acompanha aí já pode seguir a Luciana. Se você não sabe, ela faz atendimento online, ou seja, ela alcança aí pessoas de todo mundo. É uma oportunidade que você também tem para poder esclarecer muitas coisas que você precisa para a sua vida. Como nós começamos aqui a nossa live justamente trazendo essa palavra que realmente se enquadra a essa live que nós estamos fazendo hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez muitos tabus que você tenha na sua mente, coisas que você traz durante a infância, coisas que você vê, você percebe no seu marido, na sua esposa, ou até mesmo dos seus avós, né? Então, o conhecimento hoje nos traz a oportunidade de nos libertar em muitas coisas. Embora, né, Luciana, nós estamos vivendo em uma época que nós temos, a comunicação é tão propagada, né? Mas nem sempre a pessoa realmente ela consegue se encontrar ainda assim, né? Ou seja, o melhor local, o melhor lugar para a gente poder se encontrar não é fora, é dentro, né, Luciana? E trazendo a junção com a palavra de Deus, porque a partir do momento que a gente tem esse momento, esse papel importante de quem saber quem sou eu, né? Quem é a minha identidade, além de tudo, né? Mergulhar nesse silêncio, né, Luciana, que às vezes são muitos ruídos do lado de fora, mas a gente precisa perceber o que está do lado de dentro, ou seja, é o silêncio interno onde eu posso me escutar e ouvir também a voz de Deus, não é assim, Luciana? Olha, a gente na realidade, assim, essa live aqui, na realidade uma live é muito pouca, né, Luciana, para a gente poder descrever aqui tantas coisas que a psicologia pode aqui nos ajudar. Como vocês estão vendo aqui, a querida Luciana, psicóloga social, terapeuta comportamental. Para a gente concluir, Luciana, inclusive a gente vai ter ainda esse momento aí para a gente poder trazer uma participação de uma pessoa para você poder fazer uma leitura corporal. Então, quem gostaria de participar dessa leitura corporal aqui online, aqui é assim, né? Quem é você na Terra? Você se descobre por aqui mesmo, né? Eu vou pedir para você colocar aí a sua mãozinha, dá um ok aí se você tiver, é ok para você, e eu posso talvez sortear aí você. A Luciana saiu, mas ela já volta novamente, eu vou trazer ela de novo. Então, queridos, você tem essa oportunidade de poder ter esse momento aí, fazer uma leitura corporal, né, da sua vida. E, para finalizar, eu tenho uma pergunta a fazer para a Luciana também, que qual personagem, né, que ela se identifica, né, através da Bíblia, né? Porque nós temos muitos personagens na Bíblia que a gente, queira não, tem como exemplo, né? O Paulo ele já falava, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Ou seja, ele tinha como Cristo Jesus um exemplo para a vida dele para que ele pudesse seguir. E ele, na realidade, ele foi, como diz, né, nesse dia de hoje, ele era o cara, porque ele veio, fez muita diferença através do conhecimento que ele tinha, como a gente já está falando aqui, né? Que o conhecimento, de fato, o conhecimento nos liberta, né? Eu estou chamando aqui mais uma vez a Luciana aqui para poder participar conosco, e é justamente isso, né? É o impacto que nós temos através do conhecimento. Você que gostaria, então, de talvez
fazer uma consulta, né, com a Luciana online, você já pode seguir ela, e ela já está aí adicionada também às nossas, a minha rede social também. Então, é uma forma de você poder ter esse momento, né, se descobrir, porque a palavra de Deus diz assim, olha, é bom que sejam dois, porque um ao outro ajudou. Às vezes, você não consegue se libertar de determinadas coisas, e tem uma pessoa que pode te auxiliar através de uma palavra, através de algo que realmente pode te beneficiar, né? Então, eis aí a oportunidade. Eu estou comentando aqui, Luciana, para que você trazer então para nós um comentário conosco, né, de uma pessoa, um personagem bíblico, né, que realmente traz impacto para a sua vida. E depois que você falar sobre esse personagem bíblico, que você realmente se identifica e o porquê, nós iremos aí dar oportunidade para alguém que gostaria, uma vez que você acione aí com a mãozinha, né, alguém que gostaria de fazer aqui conosco uma como é que eu falo, Luciana? Análise Uma análise corporal. corporal. Uma análise corporal. Deixa eu primeiro explicar como é essa análise corporal, porque é um tema que muita gente ainda se confunde. O nosso corpo, ele é um instrumento de comunicação, como eu já disse em vários momentos nessa live. O nosso corpo, ele é ele é desenhado, Delineado. Aham. desenhado de acordo com o que eu vivi. Então, eu tenho 5 traços de caráter. Esses traços de caráter, ele vem desde a minha gestação até os 7 anos de idade. E tudo que aconteceu comigo, de bom ou de ruim, desenhou meu corpo. Entende? Então, eu consigo ver qual é a área da sua vida que precisa ser desbloqueada através dessa observação. Isso não é nenhum tipo de adivinhação, nada, é científico, é comprovado e a gente faz esse estudo já há muito tempo e o corpo fala, e o corpo explica, e o corpo pede socorro, e o emocional precisa ser ajudado. E como a nossa profissão trabalha em cima desse SOS, né, que no caso é salve minha vida, salve nossas vidas, a gente precisa entender exatamente isso, salve nossas almas, não é isso? Então, a gente precisa entender exatamente isso. O nosso corpo está pedindo socorro e as pessoas muitas vezes sentem uma dor tão grande e não entendem por quê. E já muitas pacientes que chegam até a mim se assustam como eu consigo dizer, olha, em tal fase na sua vida aconteceu alguma coisa que precisa ser resolvida, vamos lá nela. Nossa, como é que você sabe? O corpo fala. É como se fosse um idioma e que eu estudo esse idioma e procuro falar fluente ele. Então, a análise corporal é isso. Eu posso fazer com a pessoa, eu posso fazer com a foto da pessoa, eu posso fazer analisando aquilo e depois conversar com a pessoa para tentar ver se ela quer realmente ou não resolver aquela situação. E é impressionante como o nosso corpo fala detalhes assim incríveis. E eu sou quanto mais eu estudo psicologia, a mente humana, mais eu me apaixono por Deus e vejo a grandeza dele. Nesse caso, através do instrumento que é utilizado para nos tornarmos visíveis como espírito, não E é? talvez, Pronto. Luciana, tem algumas pessoas que estejam até se perguntando, mas olha só, o meu estereótipo, né, a minha forma de ser, né, parece com a da minha avó, parece com a da minha irmã. Tem várias pessoas que são assim da minha família justamente por isso. É isso que a Existem Luciana está falando. Por quê? Isso às vezes vem de geração, vem desde a quarta geração. Às vezes vem do seu bisavô, do seu tataravô. Ou seja, a pessoa, na realidade, tem, né, esse perfil, né, Luciana? Então, isso aí, de fato, o porquê, né, de gerar essa, 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 esse delinear, como você explicou, né? Exato. E tem muitas coisas que muitas vezes pessoas chegam para mim e dizem, não, eu sou diabética porque minha mãe era, eu sou cardíaca porque a família do meu pai era. Não. Você só herda os sentimentos que fizeram com que aquilo ali tornasse sua doença. Entende? Então, visualizar isso e dizer, eu tenho o poder de quebrar essa corrente, eu não preciso ser igual a eles e nem vou perder a minha identidade de paternidade, de maternidade, porque eu vou fazer isso. Eu preciso ser talento, habilidade, dom que está na essência única que Deus me deu. E isso é que vale a pena. Falando sobre o personagem bíblico, lógico, tem muitos dentro da experiência de vida que eu já tive, já comentei aqui, tem muitos que eu me identifico, mas eu me identifico muito com Esther, pela ousadia, pelo posicionamento
dela como eu tenho Deus, eu sei a hora certa de ir ter com o rei, mesmo que não seja lei, de saber até onde vai e a hora certa de ir. E eu acho que quando nós nos colocamos como a filha amada de Deus, tudo que nós vamos fazer, a gente pergunta, pai, eu posso? E se ele disser, vai, filha, porque ele está de mão dada com você. E eu acho que isso Esther deixa bem claro, né? Ela era ousada, ela era valente, ela era corajosa, mas em compensação ela se colocava no lugar. É para eu ir? Na hora que Deus disser que eu vou, eu vou. Mesmo que eu quebre protocolos, tabus, regras, eu sei que eu posso. Então, nós caminharmos com Deus nos fortalece muito, nos permite ter mais boas lembranças do que experiências ruins. E isso, para mim, fica bem, bem ligado a quem eu procuro ser através das experiências de vida que já tive e do que eu quero, aonde eu quero chegar. Que é aquela Luciana que no final da volta, da saída da escola vai dizer assim, agora pode ir que eu cumpri meu propósito. E eu já passei pelo contrário, não me leve não, porque eu não tenho nada feito. E graças a Deus continuo na escola e quero cumprir esse propósito, assim como eu prometi e escutei ele dizer, cuide dos meus, que eu cuido dos seus. E cada paciente que chega até a mim, eu cuido com todo carinho, com todo amor, que eu sei que foi Deus que me enviou. Indicado por outros, encontrou em algum lugar, mas eu sei que foi Deus que me enviou e eu faço com amor. E meus pacientes que estão aí, que bem digam, qualquer hora, qualquer instante que ligam, sábado, domingo, feriado, qualquer momento, oba, fico feliz em poder ajudar. Porque isso é dedicação, isso é missão, além do que, né, mais do que só o trabalho. E isso me dá a certeza de que eu vivo meu propósito. E eu quero ajudar cada vez mais pessoas a encontrarem seu propósito com essa valentia de Esther. E é muito bom. E que bom, Luciana, porque eu também faço parte desse também, né? Porque você também, estamos aí Tá. conectados. Quando eu estou sempre precisando, tá aí a Luciana para poder me ajudar, para poder me auxiliar, né, com as minhas questões pessoais. E você, talvez também esteja aí, né, precisando de um psicólogo, precisando de alguém para poder te ajudar, não só a entender a sua mente, mas também a fazer uma conexão com o seu espiritual. Porque a Luciana não é só psicóloga no sentido de entender como funciona determinado comportamento do homem, mas ela também leva aí o conhecimento do alto, né? Que é justamente o tema da nossa live hoje, autoconhecimento e o conhecimento do alto. Então você pode ter aí a oportunidade de poder realmente mudar a sua vida, saber a sua missão e o seu propósito, assim como nós, né, Luciana? Nós sabemos para quê, né, que de fato nós fomos chamados. Vivemos Então, o vídeo, não é? exatamente, nós vivemos literalmente o nosso ID. Então agora eu quero trazer uma oportunidade única, hein? Para você que gostaria de fazer essa leitura aí corporal. Se você colocar na mensagem aí, eu vou fazer aqui um sorteio básico, eu vou escolher, você pode ser um dos escolhidos, e aí a Luciana vai fazer aí uma leitura, pode ser a sua foto, ou pode ser, enfim, ela pode ver o seu perfil mesmo aqui no Instagram, E né? até assim, vai ser no privado, tá? Não precisa, não vou expor nada a ninguém. Não vai ser aqui, vai ser só o sorteio aqui e depois a gente fala no privado e marca nossas. Exatamente, exatamente. E caso você talvez esteja com vergonha, você pode me procurar e aí a gente pode também falar aí com a Luciana e é claro, você vai ter aí esse atendimento, né, pessoal e talvez muitas questões ou uma resposta que você precisa para a sua vida está aí em uma palavra que pode ser liberada de uma pessoa que de fato entenda, né? Então você tem a oportunidade aí de poder falar aqui comigo. Olha, a primeira pessoa aqui já tomou posse e já vai ser ela, que é aqui a Soninha CLAW, Soninha Clau. Eu quero, então você, Sônia, passou aí na frente, você já foi a sorteada. Até Então, porque, até porque tem muita aí que já é minha paciente, já sabe eu como é que também não sou funciona. paciente, então não Então, vale. Então eu só tenho, quer vai. dizer, tem algumas pessoas que ainda aqui não são pacientes, que eu sei, mas aí a Sônia, ela já arrematou. Eu conheço a Sônia é uma querida amiga lá de Salvador, tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente, encontrar com ela lá em Salvador, e é da Bahia, da nossa terra, né, Luciana? Para quem não sabe, Luciana também é da terrinha.
Eu sou da Bahia de coração, né? Nasci em Bahia de Fortaleza, coração, mas eu sou da Bahia, Aqui, amo ó. minha Bahia. A Dani Chaves já está dizendo aqui, eu já tive a sorte de fazer com ela, olha só. Na realidade, são muitos aqui, né, Luciana, que estão aqui já levantando a bandeira aqui em seu favor, né? A Dani, eu acompanho ela e a filha dela, assim, Sim. sabe? De coração. É muito bom como eu vejo a transformação na vida delas e na vida dos parentes, das pessoas que cercam. É fantástico. É muito bom. Eu digo sempre para, inclusive eu digo para a Daniela que ela é meu objeto de estudo. Porque o que eu consigo ver nela, eu consigo falar para outras pessoas que ficam encantadas e que começam a fazer o tratamento através da diferença que vê nela, assim como muitas outras. E isso é muito bom, porque umas ajudam as outras e são minhas borboletas. Elas estão sempre em metamorfose, estão sempre vivendo o prazer que eu tenho de transformar vidas e fazer com que vivam o seu propósito. E digo sempre para elas, eu não estou só acompanhando, eu estou transformando elas em futuras terapeutas. As terapeutas do novo tempo trabalham corpo e alma e vão fazer valer muita coisa no mundo. E isso é muito bom. Maravilha. Olha, a torcida aqui tá muito grande, viu, Luciana? Tô vendo aqui a Joelma também, a querida esposa, tá falando que não falei que quero porque já tive a oportunidade de fazer. Tá? Ou seja, todos estão aqui a seu favor, Luciana. Todos estão aqui a seu favor. E quem não teve a oportunidade ainda de poder ter esse auxílio aí da Luciana na questão de você poder realmente transformar a sua vida, e olha que essa transformação pode gerar você a saber qual é o seu propósito. De fato, você vai poder conhecer e saber quem é você na Terra. A Sônia, então, já vai ter a oportunidade. A Sônia foi a sorteada de hoje aí, e outras pessoas que talvez precisa também, pode procurar aí pessoalmente, né, online, na realidade, a Luciana, ou então pode falar comigo, que eu dou todos os caminhos das pedras aí, o acesso, para que realmente a Luciana possa abençoar a sua vida. Luciana, para a gente finalizar a nossa live aqui, desde já quero agradecer imensamente esse tempo oportuno. Foi muito bom estar aqui com você, Luciana. Quantas vidas foram aqui edificadas. Essa live vai ficar aqui gravada. Você também pode me seguir lá no YouTube. Você pode colocar Bruno Alcântara. Você vai ver lá quem é você na Terra, ou então Salvation in Art. Eu posso escrever aqui depois para vocês verem. Vocês podem me acompanhar lá, vai ficar gravada essa live aqui, e você pode compartilhar com outras pessoas que talvez tenham dúvida da sua vida, qual o propósito delas, o que é que elas precisam fazer aqui na Terra, para que elas não venham perder tempo e ganhar tempo em poder realmente trazer mais pessoas ao seu direcionamento, ao seu destino e à sua missão. Luciana, para a gente finalizar hoje, embora você já falou tantas coisas maravilhosas aqui, porque, olha, já estamos cheios, a verdade é essa. Mas, como de praxe, como nós fazemos aqui, qual a mensagem que você pode trazer aqui para o mundo agora, através de uma palavra que você acha que, de fato, vai virar uma chave aí na mente, no coração de algumas pessoas? Eu acho que depois de tudo que foi falado aqui sobre o autoconhecimento, é que tentem entender cada vez mais as mensagens do alto. Procurem entender e viver uma única frase: conhece a ti mesmo, porque Deus está dentro de nós. A partir do momento em que nós conhecermos a nós mesmos, nós vamos conhecer o Pai que nos ama, que nos guia, que nos protege e que está disposto a qualquer momento de nos fazermos viver o nosso propósito. E eu acho que é para isso que vale a pena. E eu fico muito feliz em ter participado desse momento. Agradeço, peço ao meu fã-clube, né, das minhas borboletas, que divulguem para que a gente possa transformar mais vidas, para que a gente possa alcançar mais pessoas e fazer com que esse único caminho que liberta seja encontrado por mais pessoas enquanto estão em cima do céu, em cima do chão e embaixo do céu. Que esse é o local certo de evoluir, de crescer e de viver a grandiosidade que é o sentido da vida e o propósito de estar aqui, né? E eu agradeço de coração por esse momento e fica aí o convite para todos. Quer conhecer um pouquinho mais de mãos dadas com alguém dedicada ao amor, com amor à profissão,
conte comigo, estamos juntos até depois do fim. Maravilha! Vamos lá então falar juntos, Luciana. Vamos lá. Quem é você na Terra? Louvado seja Deus! Olha, Luciana, Deus abençoe sua vida com toda sorte de bênção. Continue aí seguindo esse caminho cheio de luz que é sobre a sua vida. E quem precisar, olha, o Bate-Canal lá em Portugal é só falar com a Luciana também. Quem é de Portugal já é oportunidade, né, Luciana? Comer um pastel de nata. Um beijo aí para todos Um vocês. abraço, Luciana. Um abração. Para o Daniel, tudo de bom para Mando você. sim. Saúde, Um paz, abração. seu trabalho. Até Tchau, tchau. mais então, Luciana. Um abraço para você. Outros. Louvado seja Deus. Vamos lá então, para você, quem é você na Terra? Esse momento maravilhoso que nós curtimos, nós tivemos aqui. E olha, tem algo especial no dia 8 desse mês. Hoje é só a 1ª de maio, mas no dia 8 de maio também temos aí uma outra live com um advogado e missionário, Igor Pacheco. Nós iremos falar da paternidade à missão. Uma pessoa que também foi curada, uma pessoa que foi cuidada durante a sua caminhada, e você não pode perder. Vem aqui, nos acompanhe através do YouTube, através do Instagram, e você com certeza vai ser fortemente abençoado. Quero mandar aqui um abraço também para a querida Ed Carla, onde nós estudamos lá logística, lá em Salvador. Foi um prazer, Ed Carla, ter esse tempo aí com você. Digo mesmo, você também é uma pessoa maravilhosa. E vamos lá, no Quem é Você na Terra. Deus abençoe e até a próxima live. Até mais.